obscuro. O que vou contar aqui aconteceu com um tio meu chamado Manuel, quando ele era caseiro em um sítio de uma cidade em Minas Gerais. Como ele, coitado, não tem estudo e muito menos afinidade com as modernidades dos dias atuais, como internet, vou postar o relato em seu nome, pois acho muito interessante e misterioso esse fato que ocorreu com ele e com sua esposa. Meus tios afirmam com toda convicção que o que aconteceu naquela época foi verídico e não aceitam que as pessoas não acreditem no que contam. Bom, aqui vai o relato. Lá pelos anos de 1990, o meu tio Manuel era caseiro de um sítio na cidade de Patrocínio de Minas, Minas Gerais. O sítio era meio afastado da cidade, que já era pequena, e lá criavam gado e tinha algumas plantações, dentre elas um milharal. O milharal era grande e abrangia uma área próxima à casa onde meu tio morava com a minha tia Agostina e os meus primos Josenaldo e Gustavo. No sítio tinham vários empregados que faziam diversos serviços, como cuidar dos cavalos, do gado e das plantações. Em determinada época, alguns empregados começaram a falar para o meu tio que tinha alguma coisa estranha no milharal, pois principalmente de tardezinha e à noitinha eles ouviam algo andando pelo milharal e viam alguns pés de milho se mexendo, como se algo estivesse se deslocando pela plantação. Eles disseram para o meu tio que foram até lá para ver o que era, mas não acharam nada, além de alguns pés de milhos amassados por algo que os empurrou. O meu tio ficou cismado com aquilo e disse para que todos ficassem observando para ver se viam algum bicho ou o que poderia ser. Na casa onde o meu tio morava, a casa do caseiro, tinha uma varanda, onde ele e minha tia costumavam sentar à tardezinha e à noite para conversarem e tomar um ar. A casa, por ser a casa do caseiro, era boa e confortável. Em determinado dia, após o fim dos serviços, o meu tio chegou em casa, tomou banho, jantou e ficou ali conversando com minha tia e com seus dois filhos. E depois ficaram vendo um pouco de televisão. Mais tarde, por volta das 10 da noite, quando eles já tinham ido se deitar, escutaram um barulho do lado de fora da casa, como alguém mexendo em um mato. O meu tio saiu para ver o que era e olhou para o milharal, o qual começava a uns 15 metros de sua casa pelo lado esquerdo. Nesse momento, ele viu os pés de milho se mexendo, da mesma forma que os empregados contaram para ele, e ouviu um barulho como se fosse de algo andando por ali. Ele então disse que iria ver o que era. Pegou uma lanterna, mas a minha tia não deixou ele ir. E passado algum tempo, o barulho parou e eles foram dormir. No dia seguinte, meu tio disse que havia um pé de milhos amassado, como se algo tivesse pisado e empurrado as plantas. Meu tio e os outros ficaram com aquilo na cabeça, imaginando o que poderia ser. Todos ficaram assustados, pois era algo misterioso. Alguns já estavam dizendo que poderia ser alguma coisa sobrenatural, algum bicho, até mesmo um lobisomem. Passado alguns dias, nada de anormal aconteceu, até uma determinada noite. Em uma noite, como faziam habitualmente, meu tio e minha tia se sentaram na varanda da casa para conversar e tomar um ar, e ficaram ali por algum tempo. E já era mais ou menos umas 9:30 da noite. De repente, eles ouviram aquele ruído novamente de algo andando pelo milharal e empurrando os pés de milho. Então, os meus tios ficaram de olho, observando se viam algo. Em determinado momento, o ruído foi se aproximando da casa deles, como que se estivesse deslocando pelo milharal e estivesse indo na direção deles. Meus tios ficaram então assustados, e foi quando eles viram entre os últimos pés de milho, próximo à casa deles, dois olhos vermelhos e um vulto negro grande. Eles não conseguiam ver outro detalhe,
pois o que chamava mais atenção eram os olhos vermelhos, parecia acesos, de algo que estava saindo do milharal prestes a atacá-los. Era algo alto, mas não dava para ver ao certo o que era, só a silhueta sua. Então meus tios correram para dentro de casa e se trancaram. Alguns instantes depois, eles ouviram passos pesados, respiração ofegante e algo forçando a porta para tentar entrar. E também sentiram um mau cheiro horrível. Aquele estava batendo na porta da casa deles com força, tentando arrombar a porta. Minha tia começou a rezar e todos ficaram apavorados. Aquilo durou menos de 1 minuto. Então as batidas pararam e eles ouviram os passos pesados se afastando e o barulho no milharal. Todos dormiram assustados e preocupados naquela noite. No dia seguinte, o meu tio chamou os empregados e fizeram uma varredura no milharal para ver se achavam algo. Só acharam pés de milho amassado e pegadas fundas em alguns lugares, mas não dava para saber do que era. Minha tia, muito religiosa, chamou um padre para benzer o local e todos fizeram várias orações por todo o sítio. Passados alguns dias, alguns empregados ouviram um barulho no milharal novamente, mas não viram nada, e depois disso, nada mais aconteceu. Não se ouviu mais nenhum barulho e meus tios também não viram mais aquilo com os olhos vermelhos. Até hoje, eles não sabem ao certo o que era aquilo e o porquê estavam andando pelo milharal. Mas depois daquele episódio, temem mais ainda o sobrenatural e não duvidam de nenhuma história que contem para eles, sejam de fantasma, lobisomem ou qualquer coisa que seja de assombração, pois eles mesmos presenciaram algo fora do comum e sem explicação. Meu tio diz que provavelmente esse caso nunca será esclarecido, mas ele acha que poderia ser sim um lobisomem e gostaria muito de saber o que era realmente que assustou e o que era aquela criatura com os olhos vermelhos do milharal. Bom, esse é o relato do meu tio, espero que gostem. Obrigado. Tá aí, galera, vamos aí a um segundo relato. O que vou relatar aqui é uma história que o meu avô contava e aconteceu há muitos anos atrás, lá em meados de 1960. Diz que nessa época ele morava em um sítio no interior de São Paulo, bem na divisa com Minas Gerais. E naquele tempo era comum os trabalhadores da roça se encontrarem logo depois da janta e do banho em uma venda, essas vendas de sítio, muito simples e com iluminação de lampião. Lá eles bebiam um pouco e jogavam cartas. E meu avô, sempre que podia, estava presente na roda de cartas com os amigos. Quem conhece a zona rural sabe que a noite é um breu só. E nesta noite haviam muitas nuvens encobrindo a lua, o que deixava a estradinha de terra ainda mais assustadora e perigosa. Pois bem, em uma noite de sexta para sábado, vinha ele voltando para casa montado em seu cavalo. Já eram lá pela 1h30 da manhã, e atravessando uma pequena ponte de pedra, logo em seguida, por uma touceira de bambu, ele começou a ouvir vários cachorros latindo, mas latiam bastante mesmo. Foi quando de repente os cachorros pararam de latir, todos ao mesmo tempo. Era como se tivessem fechado uma torneira aberta, muito estranho. Nessa hora, o cavalo empacou e mesmo meu avô tentando na espora, ele não saía do lugar. E logo à frente na estrada tinha uma entradinha que desaparecia no meio do mato. E dessa entrada, do nada, surgiu um carro de boi vindo em sua direção. Mas não haviam bois puxando o carro, só o carro de boi com o cabeçalho, espécie de vara que liga os bois ao carro, levantando como se estivesse algo invisível puxando o carro de boi. Vinham vindo devagar e sem fazer nenhum barulho, e quando meu avô olhou em cima do carro de boi, tinha um caixão bem rústico e meio amarelado sendo transportado. Foi quando ele sentiu uma corrente de vento e um arrepio passando pelo seu corpo. Então ele fez o sinal da cruz e passou a mão também, fazendo o sinal da cruz na crina do cavalo. Nessa hora,
o cavalo saiu em disparada correndo tanto que passou até a entrada do sítio, quase chegando no outro bairro. No outro dia, o meu avô contando sobre o acontecido às outras pessoas, lhe disseram que uma mulher havia sido assassinada nessa entrada do mato no ano de 1897, e muita gente já viu e ouviu muita coisa estranha naquele trecho da mata, inclusive uma criança chorando entre as árvores, sempre ao escurecer no final da tarde. O mais estranho é que o cavalo nunca mais passou nesse trecho da estrada, nem de noite e nem de dia, e quando meu avô tinha que passar por lá, tinha que ser com outro cavalo ou tinha que ir a pé. Meu avô já é falecido, era um homem muito íntegro e respeitado por todos no bairro, e não haveria de inventar essas coisas, mesmo porque outras famílias da redondeza também já viram muitas coisas estranhas por lá. Hoje o sítio me pertence, e está tudo mais ou menos como ele deixou, mas confesso que sempre tenho que passar por esse trecho da estrada, lembro desse acontecido e já faço o em nome do Pai. Por que será que os cachorros pararam todos de latir ao mesmo tempo? E o que será que estava puxando aquele carro de boi? Bom, um abraço a todos aí do canal e obrigado por contar a minha história. Tá aí, galera, 2 relatos aí sensacionais enviados ao canal. Quem tiver relatos iguais a esse e quiser enviar ao canal, o e-mail está aparecendo na tela e também está na descrição do vídeo. Galera, me sigam lá nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, todos os links aí embaixo na descrição desse vídeo. Galera, muito obrigado e até a próxima.